Bom, o conteúdo deste vídeo é intersecção de reta e plano. Para começar, a gente vai fazer um exemplo de como resolver esse tipo de coisa. Observe aqui que a gente tem a reta, né, a equação da reta na sua forma simétrica e a equação do plano na sua forma geral. Então, a gente quer encontrar x, y, z, o ponto x, y, z, que satisfaz tanto a equação da reta quanto a equação do plano. Tá? Há algumas formas de fazer esse tipo de problema. Uma delas, por exemplo, observe que a gente tem aqui uma igualdade entre a variável z e a variável x dos pontos da reta. Então a gente poderia isolar o z e colocar em função do x. Tá? Então, e também a gente poderia usar o y com essa e colocar o y em função do x também. Então a gente teria os pontos da reta onde o x seria a variável independente, o z o z e o y variável dependente de x. E aí a gente queria encontrar os pontos que estariam na reta, ou seja, que teriam essa forma, e satisfaz a equação do plano. Então a gente poderia pegar o y que a gente encontrou igualando essas duas partes, né, e colocando o y em função de x, substituir aqui e fazer o mesmo com o z. E aí a gente iria obter uma equação do primeiro grau na variável x. E aí poderíamos resolver esse tipo de problema e achar a solução. Tá? Uma outra forma, que é o que a gente vai fazer, é a gente colocar a equação da reta na forma paramétrica. Observe aqui que agora o x, o y, z depende do parâmetro lambda, que é o mesmo parâmetro para todo mundo, né? Tanto para o x, para o y e para o z. Então, se um ponto está na reta, ele tem essa cara. Só que agora eu quero pontos que estão na reta e também satisfaz a equação do plano π. Então aí a ideia é que se x, y, z está na intersecção, deve ter algum parâmetro onde ele tem essa cara e também satisfaz a equação da reta, que é o que vai ocorrer agora. Então se o x, y, z pertence à interseção, existe um lambda tal que isso aqui é o x da reta, o y da reta e o z da reta satisfazem a equação do plano, e é isso tudo aqui. Observe agora que a gente tem uma equação do primeiro grau na variável lambda. Né? Ou seja, a gente concluiu o seguinte, até este momento. Se eu tenho x, y, z na intersecção, ele tem que satisfazer isso. A pergunta é, existe algum lambda tal que isso seja verdade? Vamos verificar. Então, para isso, né, a gente evolui um pouco. Observe que a gente distribuindo aqui os sinais, fazendo algumas contas, a gente vai obter essa primeira linha que está aqui, ok? E desta linha a gente vai chegar que essa conta é igual a menos 8. E aí a gente teria que menos 8 é igual a zero. Logo isso é impossível, né? Então a gente conclui que não existe um lambda que satisfaça isso. Tá? Porque se isso fosse verdade, a gente chegaria que zero é igual a menos 8, o que é um absurdo. Tá? Então, a solução é que a intersecção da reta e do plano é vazia. Né? Okay? Por quê? Porque se tem uma intersecção, a gente chegaria num absurdo que o zero deveria ser igual a menos 8. Né? Logo, não deve existir intersecção. Tá? Então, isso resolve
esse exemplo. Um outro exemplo é a gente considera, por exemplo, a equação da reta e uma equação do plano, só que agora a reta está na forma vetorial e o plano está na forma vetorial também. Então a ideia é a gente colocar na forma paramétrica, que é mais fácil de enxergar, e aí a gente tem as equações tanto da reta quanto do plano. Então observe que aqui, ó, a gente tem o mesmo parâmetro da reta e o mesmo parâmetro do plano. Lembrando, quando eu for olhar a intersecção, eu não devo usar o mesmo parâmetro. Por quê? Porque se eu faço isso, eu estaria me perguntando quando é que eu tenho uma intersecção onde os parâmetros, né, dessa intersecção são os mesmos. E não é essa a pergunta que a gente está querendo. A gente só quer encontrar os pontos que têm intersecção, independente se os parâmetros são iguais ou não. Ok? Então, embora estejam com o mesmo parâmetro, na hora de eu igualar, né, para achar a intersecção, eu tenho que mudá-los. Então é isso que a gente vai fazer. Ó. X, Y, Z pertence à intersecção, quer dizer que existem parâmetros, que eu vou chamar agora alfa, lambda e mi, pertencente aos reais, tal que vale essa igualdade. Observe que na primeira coluna tá ligado à reta, né? São equações, né, associadas ao x, y, z da reta. E do lado direito da igualdade são equações associadas a x, y, z do plano. Ok? Beleza. Observe que isso nos fornece, né, isso daí é um sistema com 3 incógnitas, que são os parâmetros, e 3 equações. Então a ideia é resolver esse sistema. Tá? Há algumas formas de resolver o sistema e uma delas é por escalonamento. Então a gente vai tentar escalonar. Então observe que aqui eu repeti a primeira equação. Tá? E a segunda equação eu vou obter fazendo uma operação dessa linha com essa. Tá? Que operação é essa? É a operação de soma. Né? Porque a ideia é que você saia substituindo as equações de modo que o número de variáveis vá diminuindo. Tá? Aí por isso que vai ficar numa forma escalonada. A primeira linha, depois vem a segunda linha com menos variáveis do que a primeira, depois vem a terceira com menos variáveis do que a segunda. Essa é a forma escalonada, tá? Só que isso é um processo. Bom, então a segunda a gente encontrou ela fazendo essa daqui mais essa. Observe que aí o alfa some vai ficar 3 lambda mais 6mi igual a 15. Ok? Depois a gente vai fazer a mesma ideia com essa daqui, com a terceira. Só que nessa eu vou multiplicar essa por menos 1 e vou multiplicar essa por 4 e vou somar. Então observe quando eu multipliquei a primeira por 4 e essa por menos 1 e somei, ficou 8 lambda menos 3 lambda, fica 5, mais 4 vezes 3mi, que dá 12, menos 2, que dá 10, igual a 4 vezes 6, que dá 24, menos 1, que dá 1. Então eu somo 24 mais 1, que dá 25. Ok? Deixa eu apagar aqui. Bom, aí agora eu vou tentar resolver esse sistema aqui, né, para tentar diminuir uma variável e aí deixar na forma escalonada. Beleza? Dividir todo mundo, esses dois últimos, né, por 5 para simplificar. Então a gente obteve esse sistema. Observe que essas equações são iguais, as duas. Isso quer dizer o quê?
E se eu pegar lambda e mi, que resolve a primeira, também resolve a segunda. Logo, eu não preciso considerá-los, né? Considerar os dois. Basta eu considerar um. E aí eu obtenho esse sistema aqui. Observe que esse sistema agora está na forma escalonada. Por quê? Porque não tem como eu tentar reduzir, né, essa equação para diminuir para uma equação com uma variável a menos. Então ele já está na forma escalonada. E agora, como é que eu resolvo? Bom, eu vou isolar o parâmetro lambda. Isolando o parâmetro lambda, a gente encontra, por exemplo, que lambda é igual... Que o lambda é igual, isolando esse cara aqui, né, o lambda aqui, a gente vai encontrar que o lambda ele é igual a 5 menos 2.000. E agora a gente substitui, né, o lambda na primeira equação. Fazendo isso, a gente vai encontrar o alfa. Então a gente encontrou o alfa em função de μ e o lambda em função de μ. Logo a gente tem que o alfa e o lambda são variáveis dependentes de μ. E o μ é a variável independente. Tá? Então a gente tem que o lambda pertence aos reais, pode ser qualquer coisa, contanto que o lambda não μ pertence aos reais, pode ser qualquer coisa, contanto que o lambda e o alfa sejam esses aí. Tá? E aí, quem são os pontos? Né? Observe que para cada lambda eu vou ter parâmetros que vai me dar pontos distintos. Né? Observe que se o lambda for 0, o alfa vai ser 4 e o lambda vai ser 5. Então eu vou obter, vamos lá, deixa eu fazer aqui uma conta só para que vocês entendam o que é que está ocorrendo. Ó, só é você lembrar da equação da reta, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. A gente chamou isso de alfa, né, no caso. Se o μ fosse 0, o alfa seria 4. Então substitui aqui por 4 e por 4. Então ficaria x igual a 6, y igual a menos 1 e o z igual a 17. Tá? Observe que isso aqui era quando o μ era 0, né? Então a gente teria alfa igual a 4 e o lambda igual a 5. Observe que vai dar o mesmo ponto. Né? Que ponto a gente encontrou? Só para que vocês tenham ideia, vai ser 6, menos 1 e 17. Esse ponto aqui seria o ponto da reta e deveria também estar no plano. Vamos ver. Quando o μ for 0, o lambda seria 5. Então aqui seria 10. 10 menos 4 dá 6 para o x. Aí aqui seria 0, né? E o 0. Aí o lambda é 5. 5 menos 6 dá menos 1. Aí aqui de novo, aqui seria 0. Aqui seria 5, 15. Então daria 3 vezes 5, 15, mais 2, 17. Observe que a gente encontrou esse ponto aqui, está nos dois. Né? Basta que o lambda seja, o μ seja 0. Ok? Se o μ for 1, a gente faz essa conta e vai encontrar outro ponto. Se o μ for 2, a mesma coisa, vai encontrar outro ponto. Ou seja, para cada μ, que a gente sabe que o μ pode ser qualquer número, né? Contanto que o lambda e o alfa sejam aqueles que a gente encontrou que dependem de μ. Tá? A gente vai encontrar pontos que resolvem a equação, né? Vai encontrar pontos na intersecção. Deixa eu voltar aqui. Então a gente vai ter infinitos pontos na intersecção. No entanto, como a gente está trabalhando com a reta e com o plano, se a gente tem que a intersecção do plano com a reta tem mais de
um ponto, ou seja, no mínimo dois, isso quer dizer que a reta toda tem que estar dentro do plano. Por quê? Porque se eu tenho dois pontos do plano, né, a reta que passa por ele, por esses dois pontos, que é uma única reta que faz isso, tem que estar toda contida no plano. Tá? Então, logo, a reta R está contida no plano. Isso implica, portanto, ou seja, a intersecção de π com R é igual ao próprio R. Né? Por quê? Porque a reta está contida no plano. Certo? E isso resolve o nosso problema. Então, novamente, quando trabalhar com intersecção, né, de planos e retas, entenda que você está buscando os pontos x, y, z que estão nos dois objetos geométricos. Então tem que satisfazer as equações dos respectivos objetos. Tá? Então, se você trabalhar na forma paramétrica, lembre-se que isso, né, esses pontos podem ser alcançados com parâmetros distintos. Então não tente usar a mesma variável ou o mesmo parâmetro para designar as equações que você está trabalhando, tá? E é isso.